Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem e já te agradeço por você estar me acompanhando aí nessas videoaulas. Hoje é a videoaula de número 77 da nossa série sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, com base aqui no livro do Peter Scazzero, né? Espiritualidade emocionalmente saudável. Bom, para não ficar um vídeo muito longo, vamos aí situar onde é que nós estamos nesse estudo, né? A aula 76, a gente começou a desenhar um grande quadro, porque nós estamos buscando aí uma regra de vida, né? Uma regra de vida. E aí, na aula 76, nós falamos um pouco sobre o grande quadro. Esse quadro precisa ser considerado aí, né? Esses elementos desse quadro precisam ser considerados para a gente poder desenvolver uma regra de vida. Então, esse quadro se divide em oração, descanso, trabalho ou atividade, né? E relacionamentos. Dentro de oração nós temos escritura, silêncio e solidão, ofício divino, estudo. E dentro de descanso temos o descanso semanal, simplicidade, brincadeira, recreação, entretenimento. Dentro de trabalho ou atividade nós temos serviço e missão e nós temos cuidar do corpo físico. Dentro dos relacionamentos nós temos saúde emocional, família e comunidade, que são o que a gente chama de companheiros de viagem. Bom, então esse é o grande quadro, que a partir desse grande quadro, a gente vai desenvolver a nossa regra de vida, né? A nossa regra de vida pessoal. Mas antes da gente começar a desenhar a nossa regra de vida, a gente vai falar um pouco também sobre a regra de fé semana que vem, provavelmente na aula 78, regra de fé, que tem elementos e tudo mais. Hoje eu gostaria que a gente fizesse algumas ponderações em relação a esse quadro que eu acabei de falar, que vai ser o base, né? O quadro vai servir de base para a nossa regra de vida, tá? Então, a gente pode querer, por exemplo, acrescentar alguns novos elementos nesse quadro. Por exemplo, a questão da hospitalidade, né? Ou também a gente pode querer excluir algum desses elementos que são sugeridos aqui pelo pastor Peter Scazzero. Agora, essas quatro categorias, né, oração, descanso, trabalho, relacionamentos, ele chama de elementos ele chama de categorias amplas, tá? Oração, descanso, trabalho, relacionamentos, categorias amplas, né? E a ideia é que algumas pessoas preferem, diz aqui o escritor, algumas pessoas preferem colocar o estudo dentro do descanso e não dentro da oração, né? Ou o estudo dentro do trabalho e não dentro da oração. Ele fala isso no livro. Você pode também preferir colocar cuidar do corpo físico debaixo da categoria descanso também, em vez de estar lá no trabalho, atividade e tal. A escolha fica a critério de cada um de nós, não importa, mas é apenas um quadro para servir de base para o nosso estudo, tá certo? Para a criação da nossa regra de fé, da nossa regra de vida, que com base também na nossa fé. Desenvolver uma regra de vida implica tentativa e erro. Então, a gente vai criar essa regra de vida com essas categorias, oração, descanso, trabalho, relacionamentos, né? A gente vai criar, e aí a tentativa e erro. A gente vai ter que aprender muito sobre cada um de nós, por exemplo. Então, eu preciso saber muito sobre mim, você precisa saber muito sobre você, sobre essas categorias amplas, oração, descanso, trabalho, relacionamentos. É interessante que ele dá um exemplo. Que tipo de práticas espirituais leva você mais próximo de Deus? E qual o afasta de Deus? Qual regra espiritual que te leva mais perto? Qual te afasta mais de Deus? Como você pode discernir a combinação certa para a sua regra de vida particular? Então, ele diz assim que a regra de vida dele, pessoal, é um documento em constante mudança, não é estático. Tem movimento, tem mudança, tá? É uma obra que precisa estar em andamento sempre. Olha só, ele traz a ideia do temperamento. Ele diz assim, ó, um exemplo meu aqui, gente.
Devido ao meu temperamento altamente intuitivo e consciente, raramente anoto meus objetivos e compromissos. Para mim, isso pode facilmente tornar-se um tender em vez de querer, por amor a Cristo. Então, às vezes você tem que fazer isso, né? Não necessariamente você quer fazer. Então, por causa do temperamento dele, né? E aí, é interessante que quando a gente passa a examinar a nossa própria vida, a gente começa a observar muitas áreas que vão precisando ser trabalhadas antes da gente criar a nossa regra de vida pessoal, né? O ideal mesmo é começar com um ou dois elementos durante os primeiros meses, diz ele. Então, você vai escolher aí, vamos ver, elementos, hein, não categorias. Então, tem 12 elementos que ele sugere. Vou começar com escritura e oração, ofício divino. Não, eu quero recreação, brincadeira e estudo, sei lá. Você escolher aí uns 2 ou 3. Aí, depois que a gente conseguiu já ter experimentado algum sucesso com esses que a gente escolheu, é que a gente pode começar a acrescentar alguns outros elementos na nossa regra de vida, né? E aí ele sugere que, por exemplo, dentro da categoria oração, ele faz uma sugestão. Ó. Um exemplo dentro de oração poderia ser algo parecido com isso que ele sugere. O que ele sugere? Por exemplo, faça a seguinte oração: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Cada dia no trabalho, várias vezes ao dia. Reserve 15 minutos de silêncio durante o almoço, 3 vezes por semana. Pratique a oração de exame 3 noites por semana antes de dormir. Autoexame. Faça jejum de uma refeição todas as quartas-feiras durante um período determinado. Aí tem um pessoal que faz jejum na quaresma, não necessariamente, pode ser em qualquer período, mas faça na quarta-feira por um período. Esse mês, toda quarta-feira eu vou fazer um jejum. Se possível, encontre uma pessoa, um companheiro, uma companheira para essa jornada. Pode ser um mentor espiritual, um amigo confiável, um cristão maduro, ou pode ser um grupo de pessoas que querem caminhar nessa jornada. Isso vai servir para manter a gente na trilha, né? Interessante que quando nós temos parceria, isso funciona em atividade física, em dieta, em estudo, em coisas que a gente pega para fazer junto, né? Tem uma máxima que diz: sozinho a gente vai mais rápido, só que juntos a gente chega mais longe. Pense nisso, tá? Pense nisso. E aí ele dá essa sugestão da gente ter alguém para partilhar conosco desse tempo, dessa regra de vida, né? Ele diz o seguinte: não seja também muito duro consigo mesmo. Tem um teólogo que escreveu o seguinte no início da sua regra: consequentemente, pretendemos estabelecer uma escola para o serviço do Senhor. Não tema nem se afaste da estrada que leva à salvação. No início ela precisa ser estreita, mas à medida que avançamos neste caminho da vida em fé, vamos percorrer a trilha dos mandamentos de Deus, nosso coração transbordando de inexprimível felicidade de amor. Então, a ideia de entender que a caminhada com Cristo, o caminho é estreito inicialmente, mas ao longo dessa caminhada as coisas vão ficando mais favoráveis. Então não seja muito duro com você, muito dura com você. Nós precisamos entender que escolhendo 2 elementos, vamos pegar aí a oração, igual ele sugere aqui, vamos fazer, escolha um dia na semana para fazer jejum toda semana. Não precisa contar para nada para ninguém, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Escolha todos os dias do seu dia a dia aí, tirar uns 15 minutos de silêncio no horário do seu almoço. Se recolha, vá para o teu quarto, deite um pouco, vá para um canto reservado, finja que está lá dormindo, para ninguém te incomodar no trabalho, se você não pode ir para casa no horário de almoço. Mas tenha esse tempo de meditação, reflexão em Deus. Silêncio. E isso todos os dias. E jejum, uma vez por semana, escolha um dia. Seja disciplinado e disciplinada. A disciplina faz parte do processo. Tá bom? A disciplina faz parte do processo. Então vamos fazer isso.
para a gente começar a entender como é que funciona essa coisa de regra de vida. A partir da próxima videoaula, que vai ser a 78, né? Essa é a 77, nós veremos alguns elementos de uma regra de fé. A gente está falando de regra de vida, e aí nós veremos elementos da regra de fé. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12. Todos aqueles elementos listados dentro das categorias amplas que ele põe, os 12 elementos, que aqui ele está chamando de... nós falamos que vamos criar uma regra de vida, mas aqui ele está chamando de alguns elementos de uma regra de fé, além de ser regra de vida, é regra de fé. Então, nas próximas 12 videoaulas, nós veremos elemento por elemento, iniciando pela escritura na aula da próxima semana, na próxima videoaula, aula 78. Começaremos pela escritura, tá? Então, serão 12, tá certo? Chegaremos, então, aí até a videoaula 90, caminhando nesses elementos. A partir daí, iniciaremos a nossa trajetória na confecção da nossa própria regra de vida, regra de fé, para a nossa vida pessoal e para que a nossa espiritualidade evolua e seja cada vez mais emocionalmente saudável. Combinado? Bom, agradeço mais uma vez e eu espero que esteja fazendo sentido isso para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada cristã e a sua espiritualidade, que ela seja cada dia mais emocionalmente saudável. A gente se encontra na próxima semana para seguirmos elemento por elemento do grande quadro que é a base para a nossa regra de vida, que é uma regra de fé, de espiritualidade sadia. Tá bom? Obrigado. A gente se vê na próxima videoaula. Até mais.